Eu estou fazendo esse vídeo separadamente para demonstrar o código. Eu sei que o professor pediu para fazer no outro vídeo, porém é impossível, devido à complexidade do meu código, do meu jogo, do meu algoritmo. Eu iria levar mais de 20 minutos no outro vídeo explicando detalhadamente o código. Eu vou explicar por cima nesse vídeo também, porém vou tentar ser bem incisivo, para que o vídeo não fique longo e seja bem explicativo. Basicamente, o código é todo distribuído em linguagem orientada a objetos. Eu tenho essa classe aqui, que é a classe principal, que inicia o menu principal do jogo. Ela tem o update, que vai ser executado a cada frame. Ela tem o event boots, o controle boots e o create interface. Todas as classes que têm interface vão ter essas 4 implementações. Eu defini isso como padrão. Ou seja, o create interface, eu crio a interface gráfica do jogo, daquele menu no caso. O update ele vai ser atualizado a cada frame. E aqui a gente define os valores de update e frame. O event boots ele vai buscar se teve alguma interação ou não com os botões. E os controles boots vai instanciar os botões na tela ou não. Ou seja, vai ficar desenhando os botões na tela no caso, né? A gente tem o modo de jogo, que no caso a gente tem o modo no menu e o modo em runtime. A gente tem a animação, que faz a animação ali do menu iniciar. A gente tem as configurações do jogo, para configurar aqui do Pygame no caso, e simplesmente uma função para reiniciar o jogo, reiniciar o menu, porém eu não utilizo ela no software em si. Eu nem mostrei o jogo, mas eu já tinha mostrado em outro vídeo, mas basicamente esse aqui, ó, é uma IA de inteligência artificial. A gente abre ela aqui, consegue construir todos os caminhos e todas as coisas, né? E fazer a inteligência artificial aprender a dirigir ou não. E aí a gente tem o quê? Os objetos. O que são os objetos? Os objetos são as classes que a gente constrói. São os objetos mesmos que a gente pode tanto construir como algo que eu precisava criar como um objeto no meu jogo. Então, por exemplo, eu tenho o objeto que é responsável por criar os itens do cenário, que são construíveis, e eu tenho o objeto que é responsável pelo próprio cenário, que é esse aqui. Beleza? Depois que a gente sai do objeto, a gente tem o build, o create map. E no create map, a gente tem aqui outro menu de interface, que é o menu onde a gente coloca, muda para a tela maior, coloca uma música secundária. A gente então renderiza os ícones construídos na tela, né? A gente coloca o tamanho deles, a gente desenha as nossas construções e as nossas estradas, ou seja, no update eu vou ficar sempre redesenhando os itens que eu estou construindo na tela. E eu crio a nossa interface que eu falei que é uma classe padrão que eu defini, né? Então tudo que tem interface eu vou ter essa classe de criar interface. Beleza? Aí eu tenho as próximas classes, que é o menu, que controla todos os menus, que é o menu controlador de todos os outros menus. Basicamente eu instancio ele aqui, né? Eu crio a grid, né, para mim poder criar a grid lá que deixa o jogo bonitinho ou não. Ajuda, facilita na construção. Eu tenho de novo o controle de botões. Eu faço aqui, ó, o controle de eventos, novamente como eu falei. O update que é feito a cada frame. Aqui no cálculo de distância from-end é o nosso algoritmo de wave propagation. Ele vai propagar em onda para a gente saber a distância do ponto de origem até o ponto de chegada. A gente tem o create map, que a gente vai atribuir o nosso valor de 1 para cada posição do mapa. A gente tem limpar o mapa, ou seja, se eu clicar no botão limpar o mapa, eu restauro tudo para os valores padrões. Eu tenho aqui a parte que cancela a construção, né? Quando você quer cancelar a construção. Eu crio a interface aqui, como eu já falei, é uma função que vai ter em todas as interfaces. E eu crio aqui a interface de cancelar construção. E aqui eu simplesmente checo se eu estou no modo construção ou se eu fechei o modo construção, né? É basicamente isso. Aqui eu tenho um menu só da construção, ou seja, ele vai criar o shopzinho da construção com os ícones na onde eu posso pegar os objetos ou não. Para ficar mais didático, eu acho que está pouco didático aqui, eu vou iniciar novamente o jogo enquanto eu falo e demonstrar. Então, para mim criar esse menuzinho aqui de baixo é na classe que eu tô. O que eu mostrei anteriormente é esse menu lateral aqui, ó, de fechar, abrir, criar grid ou não, limpar o mapa ou não. E eu tô agora mostrando a classe do menuzinho aqui de baixo, beleza? O que essa classe do menuzinho aqui de baixo faz?
Eu tenho o controlador de boots, que eu vou verificar se os botões estão sendo criados ou não. Eu tenho aqui o que cria a interface, como eu já expliquei que é padrão. E eu tenho o update que ele faz a cada frame. Então nesse controlador de boots ele vai fazer um for para criar esses meus itens aqui e vai associar um ícone a eles. É só isso, é muito simples essa parte aqui. Beleza? Para a gente fazer a informação dos itens, ou seja, essa legendinha que aparece aqui, como que funciona? Eu tenho essa classe aqui, InforItem, ou seja, ela recebe o nosso item, que é aquela classe que eu mostrei aqui embaixo em objetos, ó, ela recebe essa classe de objetos aqui, e simplesmente cria a interface exibindo a descrição dela na tela. É extremamente simples como funciona isso também. Beleza? E a gente tem o nosso build. O build é responsável por construir. Então, se eu pego e seleciono um item aqui e mando construir, ele vai ser construído no nosso build. Então, toda vez que eu clico num item, eu mando a classe build, que é essa classe que eu estou atual, fazer o update a cada frame. Ou seja, eu habilito esse update a cada frame da classe build, quando eu clico em algum item de construção. Beleza? Aqui eu simplesmente inicio, né, é o construtor da classe, coloco uma musiquinha, beleza? A musiquinha da build, no caso, né, o efeito sonoro. Aqui eu calculo a colisão, ou seja, eu atribuo o ID do item para a posição dele no mapa. E se ele for uma rua, eu atribuo a posição 0 para o nosso dicionário de cálculo, né, de cálculo de distância. Beleza? Aqui eu reseto, ou seja, se eu retirar algo da cena ou se eu apagar alguma construção, eu restauro aquela posição que eu apaguei, né, para o valor padrão que é 1. E aqui é simplesmente o update, na onde se eu clicar com o botão do mouse eu construo. Aqui eu simplesmente renderizo o ícone e mudo o tamanho dele. E aqui eu faço uma série de verificações se o mouse foi clicado ou não e coloco ele na posição que o mouse foi clicado. E é isso aí. É meio complexo explicar, não dá para explicar assim tudo detalhadamente, né? Beleza. Então quando eu clico aqui, faço a construção, coloco o menu inicial e o menu de chegada e clico no botão Start, o que eu faço? Eu mando essa classe menu item game, a opção update dela, que está bem aqui embaixo, ó, executar. Ou seja, eu faço o enable dessa opção update quando eu clico em Start Game. E essa opção update, o que ela faz? Ela instancia para nós a settings e a inforneural, beleza? E ela instancia para nós a camadas também. Aqui eu simplesmente faço a construção dela, bem simples. Aqui são o controlador dos eventos dos botões, já expliquei. Que você renderiza os botões nessa função também, eu já expliquei. Criar interface também, já expliquei, todos são padrões. E o update, que ele faz algo diferente. O que no update faz? Ele simplesmente faz o update dessas outras classes que eu falei que estão aqui do lado, caso eu esteja com ela ativada ou não, beleza? Como é simples, eu simplesmente faço uma classe fazer o update da outra e fazendo um update em cascata, entendeu? Essa classe Settings é responsável por criar essas configurações laterais aqui, ó, da nossa tela. Então, se eu voltar aqui no Settings, o que ela faz? É a mesma coisa das outras. Por padrão, eu tenho a construtor, eu crio nossa interface renderizando os botões, depois eu crio o renderizador dos botões a cada frame, eu faço a verificação se os botões foram clicados ou não, nessa parte aqui, e aí eu faço o update. E aqui no update eu simplesmente mando criar aquelas informações na tela. É extremamente simples essa parte também. E o inforneural? O inforneural é essa lateralzinha aqui, esse menu lateral, que demonstra algumas informações para nós do software também. E aqui a mesma coisa, construtor, criador de interface e update. A mesma coisa, seguindo padrões aí, como eu já tinha explicado. E o que a gente tem de importante aqui? É a nossa classe car. A nossa classe car é o nosso indivíduo. Então a gente tem um construtor do nosso indivíduo. O nosso indivíduo ele vai checar a posição que ele está. Ele vai checar se ele colidiu ou não nessa função. Ele vai... aqui é a função de morte, ou seja, toda vez que ele morrer, ele chama essa função. Aqui é a função que verifica se ele colidiu com o item de velocidade ou com o item de speed. Aqui é onde eu faço o loop até para os meus sensores, né? Eu faço o loop dos meus sensores e armazeno a distância e o item colidido nesses sensores. Beleza? Aqui eu checo a distância, faz a checagem da distância.
Aqui eu renderizo meu ícone, meu item. Eu renderizo, no caso, meu personagem, né, minha IA, dependendo se ela ganhou ou não, se ela morreu, como ela morreu. Aqui eu verifico se eu colidi com as setas, porque as setas são aquele outro algoritmo que eu falei, que ele busca, né? E aqui eu simplesmente faço a movimentação do meu personagem de acordo com a rede neural. E essa classe é responsável por guardar as informações de distância e de ID que eu colidi. Eu vou agora para nossa controlador da rede neural. Aqui é o nosso controlador da rede neural. Essa classe que está aqui embaixo, ela é responsável por armazenar os melhores pesos. Ou seja, o carro com o melhor peso é armazenado nessa classe grandona. Depois eu faço um get e retorno os melhores pesos para cada neurônio novo que eu for criar. Aqui eu sigo os mesmos padrões dos outros, como eu já expliquei. Eu tenho um construtor, que eu faço a inicialização das variáveis. Depois, essa aqui é responsável por criar os carros. E daqui por fazer o loop da quantidade de carros que eu quero criar. E essa aqui por criar os carros, ou seja, essa função chama essa. Eu tenho o efeito do melhor carro, é o efeito sonoro. Eu tenho o efeito sonoro de ganhar quando o carro ganha. Eu tenho aqui a configuração de quando eu quero reiniciar o jogo. Eu tenho aqui a configuração de eu quero resetar o melhor carro, né? Aqui eu faço a verificação para saber se eu tenho um melhor carro ou não. Aqui eu simplesmente chamo a verificação do melhor carro, mas para as listas. No caso eu usava também a lista de carros vivos, mas eu desabilitei essa opção porque fica ruim para o algoritmo. Aqui eu chamo a função pauser ou despauser do jogo. Aqui é a função runtime, que executa tudo em tempo de jogo, né? Tempo de execução. E aqui é o nosso update, que eu falei que todas as classes têm o update. Vai ser feito o update a cada frame, né? E a nossa cereja do bolo, que é o neurônio. Nossa classe neurônio, né? Basicamente eu tenho um handle aqui que vai retornar para nós os valores aleatórios, que vai ser as modificações do nosso neurônio. Nós temos o peso para o neurônio 1 e o peso para o neurônio 2. São duas classes quase idênticas. Na real elas são idênticas. Inicialmente elas não eram idênticas, porém eu deixei elas dinâmicas, então elas se tornaram idênticas. Simplesmente mudando a quantidade de pesos, né, que cada neurônio vai ter. No caso, um tem 9 e outro tem 6. Mas isso era só colocar um valor aqui inicial que eu mudava isso. Porém não vou alterar agora que eu estou sem tempo. Aqui é o controlador dos nossos pesos e dos nossos neurônios. Então eu inicio as camadas aqui, né? A camada oculta, a camada de entrada, a camada de saída. Aqui eu faço um update das camadas. E aqui eu peço uma nova direção, um novo valor para cada sensor, né? Para cada valor de entrada dos sensores. Aqui é a nossa classe do neurônio de saída. E aqui é a nossa classe do neurônio de entrada. Eu poderia ter feito os dois de maneira igual também, como eu já expliquei. Porém, eu tinha feito eles inicialmente separados, de maneira bruta, né? Tipo neurônio 1, neurônio 2. Aí depois eu modifiquei, ficou dessa maneira, eu não alterei porque eu tô sem tempo realmente para alterar. Basicamente o código é esse. Espero que tenha ficado bem didático. Vou postar o vídeo, é nóis. Falou, abraços, fiquem com Deus.